Boa noite para todo mundo que está entrando. O pessoal está entrando devagarzinho. Boa noite. Para quem ainda não conhece a gente, nós somos a Escola do Bairro, localizada na Vila Mariana. Estamos esperando aqui a Gi entrar, tudo bem? Nós trabalhamos com as investigações, com a pedagogia das investigações, da investigação. O pessoal já está entrando. Só vamos esperar mais um pouquinho. A Gi também já deve estar entrando. E hoje o tema da nossa live é alfabetização e multiletramento. Boa noite. Estamos aqui esperando a Gi entrar. O pessoal já está entrando também. A Gi entrou. Vamos lá. Espera aí, pessoal, que eu vou colocar a Gisela. Pronto. A Gi já está conectando. Boa noite para todo mundo que está entrando na live. Hoje o tema da nossa live vai ser alfabetização e multiletramento. Na sala. Espera aí, que a Gi saiu. Estamos aguardando a entrada da Gi, agora acho que vai dar certo. Tá conectando. Boa noite. Boa noite para todos. Vamos dar início na nossa live. A Gi já está entrando. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tentando novamente. Vamos lá, acho que agora vai. As tecnologias sempre dando um show na gente. Tá conectando, vamos ver se... Bom, não sei o que está acontecendo. A Gi tá caindo aqui para mim. Então eu já vou chamar a nossa professora Débora, que também vai participar dessa live e contar sobre o trabalho dela. Oi, Bia. Oi, Débora, tudo bem? Tudo e você? Também. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem.
Pena que a gente não conseguiu entrar, né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu chamo ela e ela recusa. Não sei se ela está com problema na conexão. Não faz mal, a gente começa aqui entre nós. Isso. É, Vamos lá. então, só para contextualizar, né, para quem não conhece a gente, nós somos da Escola do Bairro, somos uma escola aqui de São Paulo, né, da Vila Mariana, e trabalha com a pedagogia da investigação, né, que procura ouvir muito as crianças e suas perguntas, né, e tratar o conhecimento como essa eterna busca, né? Então a gente não se limita só a pesquisar, a gente investiga, né, como cientistas. Acho que vale explicar um pouquinho isso, porque hoje em dia, né, que temos tanto negacionismo por aí, Sim, eu acho que é uma afirmação pela ciência, né? E Bia, vamos falar um pouquinho do nosso tema? vamos. Então, o tema de hoje é alfabetização e letramento. E, antes de tudo, eu acho que é importante a gente dar uma panorâmica de como a gente pensa a alfabetização na escola do bairro. Então, nós acreditamos que só é possível que as crianças começam a ler e escrever a partir de um ambiente altamente letrado. Ou seja, no contato com textos reais, no contato com leitores e escritores que, em situações de comunicação, fazem uso desses textos, né? E é até por isso E a gente que... faz uso, né? A gente faz uso da escrita e da leitura, de fato, para a gente se comunicar, né? As crianças começam. A gente tem muita experiência de ver as crianças, de fato, usando a língua de uma maneira significativa. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? A gente não entende a alfabetização só como o entendimento de um código, mas é realmente uma ferramenta de comunicação, né? Uma ferramenta essencial para a vida em sociedade, né? Exatamente. E é até por isso que a gente não trabalha com apenas um gênero, né? Então, nós trabalhamos com um leque de gêneros que também vão permeando, alimentando as nossas investigações. E até a gente costuma nos dizer, né? Quando a gente está no uso social da leitura, da escrita, ninguém tem olhar para sua cabeceira da mesa, ninguém tem um livro com um tipo de gênero só. Então, nós temos uma É, diversidade. E é isso que na Escola do Bairro a gente faz. A gente trabalha com essa diversidade e a gente vai trazendo esses textos de acordo com os interesses, as curiosidades e as perguntas das crianças. exatamente. Eu acho que vale lembrar também, Bia, para quem não conhece a nossa escola, nós trabalhamos com ciclos bietários, né? Então, são ciclos com crianças de duas idades. A gente começa na educação infantil, com a turma da Minhoca, com turmas com crianças de 1 e 2 anos, juntas, né? Numa mesma turma. Depois, turma do Laguinho, né? Todas as turmas têm nomes que remetem ou às suas investigações ou aos ambientes da escola. Então, tem a turma do Laguinho com crianças de 3 e 4 anos, depois a turma da Moreira, que são crianças de 5 e 6, então a fase que é tradicionalmente da alfabetização, né, na qual você trabalhou, inclusive. Exato. E depois temos o ciclo 1 e temos os ciclos já que vão entrando no ensino fundamental. Então, a turma da Moreira, esse grupo que é de 5 e 6 anos, que a gente chama também de ciclo 1. Depois, o ciclo 2, que são crianças de segundo e terceiro ano juntas. E depois, para finalizar o ensino fundamental, quarto e quinto ano juntos. E essa é uma opção, não é para a gente ficar juntando salas, não. Mesmo com muitas crianças, a gente faz questão que os grupos sejam bietários. Porque, você não quer falar um pouquinho dessa parceria, dos parceiros experientes? Qual é a nossa convicção em relação a isso? Posso falar. Só antes de contar sobre essas parcerias, eu queria dizer que o letramento acontece desde muito cedo na escola do bairro. Então, as minhoquinhas, que a Débora acabou de falar, que são as crianças de 1 e 2 anos,
elas já têm acesso aos livros, às rodas de leitura, às sacolas literárias. Então, o que são essas sacolas literárias? É uma prática que a gente escolheu, né, que a gente adotou na escola, que as crianças circulam os livros da escola e elas levam para casa. Depois elas fazem uma apreciação desses livros. E aí eu tenho até algumas fotos que eu posso mostrar desses momentos de apreciação, de quando as crianças sentam para ver esse livro. E o que é interessante, que quando as crianças... Opa, peraí. O que é interessante é que quando as crianças são pequenininhas, elas vão tecendo histórias a partir da imagem, né? Então, elas vão contando o que elas estão vendo ali. E aí, no contato, no uso, né, vendo os professores lendo, os adultos lendo, elas percebem que essa narrativa só das imagens não dá mais conta daquilo. E elas começam a experimentar essas linguagens, né, dessas histórias. Então, por muitas vezes a gente vê as crianças abrindo os textos e falando era uma vez, porque lembra das histórias do Conto de Fadas e até mesmo os textos acumulativos, que são muito Sim. lidos nessa... E tem o costume, né, a professora também, a Camila, que esteve aqui, inclusive, numa live que alguns de vocês assistiram, contou, né, que uma dessas práticas diariamente é ler. Então, as crianças vão percebendo o objeto do livro como um suporte para histórias, para um suporte que revela palavras, né, que revela narrativas, que carrega dentro de si significados, e elas vão levando semanalmente para casa, nas suas sacolinhas. Então elas têm um jeito especial de cuidar daquele livro, de levar e valorizar o seu livro. Então eles levam para casa, trazem de volta, contam para os amigos. Isso começa desde as crianças muito pequenas, né? As crianças da Turma da Minhoca, como você falou. E não só isso, né? O letramento acontece nas práticas da escola de modo geral. Então, as crianças, por exemplo, desde muito pequenas também elas têm práticas de cozinhar, por exemplo, com a cozinheira da escola, né? A pessoa mais experiente na cozinha que tem na escola, que é a Régia, fazem uso das receitas, então anotam as coisas das investigações, vão anotando também nos seus murais, nas salas, nas paredes, né? Sim. Então, ler é um a objeto de escrita e a leitura... investigação, né? A Gia até colocou aqui. Sim, sim. Ler é um objeto de investigação. Eu gosto muito dessa foto que tem ali o Vini, ó, com a lupa na mão, ele está investigando mesmo o que tem dentro do livro, né? E à medida que nós, como parceiros experientes das crianças, vamos fazendo uso dessa leitura e da escrita para tantas e tantas coisas, inclusive para as investigações dos diversos temas, né? A gente traz textos de suporte, ou a gente anota coisas importantes para a gente não esquecer, a gente faz uso real da escrita e da leitura. As crianças também vão dando uma importância e vão percebendo características da estrutura da língua escrita pela regularidade com que ela aparece, né? E pela valorização que a gente dá também para essa prática. Né? E a Gi falou aqui que é um ato contínuo, né? A alfabetização e o letramento. E, de fato, hoje mesmo a gente estava discutindo, né, Bia? Sim. Que a gente, no fundo, a gente nunca para de se alfabetizar. Exato. A gente está sempre aprendendo a escrever melhor, a gente sempre se aproxima um pouco mais da norma culta, sempre usa melhor a leitura, né, entende melhor a leitura, interpreta melhor. A alfabetização vai se dando de forma gradativa à medida que você usa, né? Tudo que não se pratica, se esquece. Exato. Então, a gente pratica muito. Bia, você que foi professora do ciclo 1, teve gente que falou que, mas começa em que idade, mais ou menos, a alfabetização? Bom, já dissemos que começa o letramento desde muito cedo. Sim. Mas você que foi professora de ciclo 1, que são as crianças de 5 e 6 anos, você não quer explicar um pouquinho como acontece esse tempo de alfabetização nesse período? Claro. Bom, a Débora até perguntou das parcerias, né? Então, o trabalho... Vou começar por uma investigação antes de falar desse trabalho em parceria, que é muito importante, principalmente
nesse período da alfabetização. Bom, no ano passado, nós iniciamos uma investigação sobre a pré-história. Então, cada sala tem uma figura de afeto, que é um personagem que reforça a identidade da turma e vira um fio condutor para as nossas investigações. Então, nós tínhamos uma tartaruga, né, que para nós era um ser pré-histórico, né? Então, embarcamos nesse mundo. E as crianças começaram a se perguntar sobre as formas de linguagem, né, sobre formas de comunicação. E foi bem interessante que, como a gente estava nesse contexto da pré-história, elas começaram a se perguntar, mas como será que esses homens se comunicavam? Ah, mas eu acho que é por som. Ah, não, é por gestos. Ah, e aí eles foram eles foram elaborando muitas teorias provisórias em relação a como essa comunicação acontecia. E o que eu achei interessante é que eu fui repertoriando as crianças, trouxe a Serra da Capivara, as pinturas rupestres, e as crianças também foram experimentando no faz de conta, né, ser esses homens e inventar formas de comunicação. E aí um belo dia... E se colocar no lugar deles, né, Bia? Exato. Se colocar no lugar deles, né? Como que você se comunica se você não tem a palavra, né? Vivendo essa história. E aí uma das crianças falou, Bia, eu cheguei à conclusão de que eles não escreviam porque eles não falavam. Aí eu, mas por que você acha isso? Porque você escreve tudo que a gente fala. Se eles não falam, não tem como escrever. Então, uma prática que a gente tem na escola do bairro é ir registrando as dúvidas das crianças, as teorias, uma série de outras coisas. A gente registra muito na frente delas, né? E aí ela me virou e falou isso. Aí, a partir das pinturas rupestres, elas foram trazendo uma narrativa para essa escrita desses homens. Então, Bia, eles escreviam por meio dessa pintura rupestre. Eles contavam a história por meio da pintura rupestre. E até em algumas imagens da Serra da Capivara, eles tentavam trazer uma interpretação para a fala. Então, eles olhavam a imagem e falavam, aqui ele está contando que caçou o animal tal. E até... Sim, isso na verdade é o entendimento da comunicação humana, mais do que a alfabetização em si, né? Mais do que o entendimento do código, simplesmente. Né? Elas estão se perguntando como que as pessoas se comunicam no mundo. É muito bonito, né, Bia? Exato. Aqui Pode ir falando, Dé, só vou mostrar. Que é isso? Não, eu tô me lembrando aqui. Eu estou me lembrando aqui de um momento que aconteceu no começo desse ano, que foi, eu acho que foi no começo desse ano, que as crianças receberam nas suas salas um presente da Gisela, de um presente misterioso, que era um móvel que ia ficar na sala e que veio com uma carta. E a carta não dizia o nome de quem deu, era apenas um presente com lá uma carta explicando para que servia o presente. E aí as crianças foram investigar quem era que tinha escrito aquela carta. E eu me lembro que uma delas falou assim, não, a Gisela veio revelar, né? Olha, gente, fui eu que escrevi a carta. E uma criança falou, não pode ter sido você. Olha a letra dela. Essa letra é de voz grossa. Eu achei muito bonito isso, porque eles estavam entendendo na verdade, que a mensagem que se escreve na verdade, a tradução de uma fala. Sim. Né? Então, ele estava investigando se existem marcas no texto que revelem a voz da pessoa. Isso é muito bonito, né? Sim. E aí, não, só para falar dessas parcerias que, claro que a gente foi construindo alguns momentos de escrita e até criamos um livro, um catálogo de plantas, e tudo isso foi surgindo por uma necessidade mesmo da criança. Então, a escola tem um espaço já pensado, elaborado propositalmente para que as crianças se perguntem, para que as crianças comecem a olhar para esse entorno delas. Então, na volta das férias, a Gi colocou algumas plantas novas, né? Plantas que têm a identidade do Brasil, né? Então, plantas amazônicas, uma série de plantas que fazem parte da Mata Atlântica, da Mata Atlântica. Isso. E as crianças, quando voltaram,
se atentaram exatamente nessas plantas. Então, para elas, o que foi encantador foi essas plantas. Só que elas não conheciam essas plantas ainda. Então, a gente fez toda uma investigação para conhecer essas plantas. Estudamos a Margaret Mee, que é uma botânica, uma artista botânica. E, a partir disso, as crianças escreveram um catálogo de livro, de plantas. Mas, como você mesmo falou, nós trabalhamos com crianças de diferentes idades. Então, 6 anos e 5. E tinha crianças que ainda não estavam pensando sobre a escrita, tinham outras perguntas. E aí, nesse trabalho com a parceria, era importante, porque uma ia puxando a outra. Então, a criança que ainda não estava escrevendo, tinha a sua fala contemplada naquele catálogo a partir da criança, que era a escriba dela, mas também ela sentia aquela vontade de escrever e começava a explorar essa escrita. E também através, os que já estavam pensando sobre a escrita, já tinham uma curiosidade, eles comparavam as suas escritas. Então, eles começavam a discutir de uma maneira reflexiva daquilo. Por que eu estou escrevendo desse jeito? Por que você está escrevendo do outro? Então, as crianças iam se perguntando e iam pensando sobre essa escrita. E nesse caso não, né? Em todos os casos que a gente vê na escola do bairro, a alfabetização passa a ser objeto de investigação. Né? Não é um momento que a gente fala, então tá bom, gente, agora vamos parar de investigar, vamos parar de falar de outros assuntos, está na hora da gente aprender a ler e escrever. Porque ler e escrever está na vida, né? E está nesse uso. Então, vocês foram atrás também de catálogos. Eu me lembro que vocês criaram um catálogo de plantas, mas para isso vocês precisaram também olhar e ter referência de outros catálogos. Vocês precisaram criar um repertório. Então, também está aí a sutileza e a escuta que a professora tem que ter para perceber a necessidade de aprendizagem que está por trás dessa pergunta da criança, né? O que ela precisa, qual é o momento de apresentar certas coisas, como que a gente vai enriquecer o repertório dela, para ela ir tendo espaço de experimentar a escrita, experimentar a leitura e assim vai se alfabetizando. Então não é que a escrita surge de dentro das crianças, porque isso não existe, né? É sempre uma relação, e também não é que o professor ensina e pronto, a criança aprendeu. Não, tem todo sempre um trabalho, né? Um trabalho de uso social dessa escrita. Porque é isso, a gente buscou o catálogo, a gente fez até uma entrevista com uma criança mais velha da escola que já tinha feito um trabalho com a Margaret Mee, que conhecia bastante sobre as plantas. Ela foi na nossa sala, fez uma apresentação, mostrou o livro dela. Então tem todo um repertório em volta disso, né? E eu estou pensando aqui, Bia, que o que a gente vê na escola do bairro é uma escola jovem, né? Uma escola que vai cumprir 4 anos agora. Então, a gente tem crianças que entraram no meio do processo e tem algumas que estão desde o comecinho da escola que a gente está vendo passar por esse processo todo. E o que a gente vê é que crianças que entraram, por exemplo, na turma da minhoca, a turma dos menorzinhos, já chegando no ciclo 1, que seria a alfabetização formal, vamos dizer, a época da alfabetização estabelecida e tal, elas já estão praticamente alfabetizadas, porque elas percebem tão bem esse uso que elas experimentam muito. E aí, quando elas chegam no ciclo 1, é o momento de cair aquela ficha que estava faltando, sabe? Falar, então, era isso, e aí discute com os colegas e tal, exatamente. E tem esse objetivo um pouquinho mais definido nesse momento. Sim. Mas o contrário também acontece. Tem crianças que passam pelo ciclo 1 e às vezes vão para o ciclo 2 ainda em processo de alfabetização, né, Bia? Sim, nós temos alguns exemplos. Muitas crianças... eu acho que o que a gente pode dizer, antes de tudo, é que a alfabetização se dá desde a minhoca na escola, mas ela não acaba no primeiro ano. Então, que é o ciclo 1, né, no nosso caso. Ela vai até o final do ciclo 2. Então, as crianças têm muito tempo para se apropriar dessa escrita, da leitura. E criar essas parcerias, né? A Gisela está contando aqui, ó, carta da Maria para a avó. A Gisela, a gente está aqui falando Gisela, eu nem apresentei a Gisela, né? A Gisela Weisskopf, diretora da escola.
doutor em educação, tudo mais. Depois vocês procuram lá no site o currículo completo. Dessa vez o currículo tá certo, hein, gente? Não é currículo de ministro, não. Então, a gente está lembrando da carta da Maria. A Maria tem 3 aninhos, né? A neta da Gisela, que estuda na escola do bairro, e ela escreveu uma carta de próprio punho, só tinha rabiscos, assim, né? Mas ela sabia ler a carta da Gisela, então ela entendia Ela a entendia função a da função carta, ela social, entendia. ela sabia isso, por isso que ela fez essa carta. Exato, exato. Então ela sabe que é um portador de uma mensagem carinhosa para alguém, e tem até um vídeo muito engraçado dela tentando ler, tentando não, né? Lendo, e aí ela falava assim, ela falava palavras assim, um beijo de muito amor, com não sei o quê. Ela tentava usar os termos dos contos de fadas. Eu achei muito, muito bonito Não, isso, e ela porque tinha ela um começou a pegar envelope, né? referências. Ela fez todo um É? envelope. Foi. É, teve intencionalidade, isso aí, Gabi. A Gi tá Eu não sei pedindo quanto para tempo você passou, mas contar o processo da do Camila. quê? Ah, foi muito bonito, realmente. Eu sou professora do ciclo 2, né? Então, nós duas, né, Bia? Esse Atualmente, ano sim. você está trabalhando com o ciclo 2 junto comigo, mas eu no ciclo 2, que são crianças de segundo e terceiro ano, recebi também uma criança que não estava alfabetizada e tinha muito medo de se alfabetizar. Ela dizia que não ia aprender nunca, ela se enfiava embaixo da mesa, enfim, tem todo um contexto. A Gi falando, beijo verdadeiro de amor. Tem todo um contexto para ela ter essa autoestima. Ela tinha essa autoestima muito baixa e dizia que não ia nunca aprender. Ela enfiou na cabeça que ela não seria capaz. E ela, no meio do terceiro ano, não, quase no terceiro ano, no segundo ano, já mais para o meio do ano para frente, se alfabetizou porque a gente deu esse tempo para ela. Se a gente tivesse retido, como algumas escolas fazem, que vão retendo a criança, reprovando e não deixando ela ter esse tempo de se haver com as suas dificuldades, de se confrontar com outras crianças que são parceiras mais experientes, de tentar, de dar esse tempo de maturação para elas, a gente pode perder a criança, né? E ter o efeito contrário. A autoestima ficar tão baixa que aí que ela não se alfabetiza mesmo, né? Ela fala, não, não vai servir. As pessoas estão perguntando para a gente sobre como esse processo está sendo no síncrono, né? Eu acho que agora você pode contar um pouco desse multiletramento, de como a gente tem feito esse processo de alfabetização no síncrono. Sim, é verdade. Então, aconteceu o seguinte, né? Chegou a pandemia e nós, da Escola do Bairro, decidimos manter os laços, né, das crianças com a escola, os laços das nossas, de toda a cultura da escola com as crianças. A gente decidiu manter por um sistema síncrono de encontros diários com as crianças, ao vivo. A gente não manda vídeo, não manda tarefas assim desconexas, né, com o que a gente faz, né? Então, foi primeiro um impacto, né, Bia? Quando a gente teve que olhar as crianças todas numas telinhas assim, na nossa frente, e todas a gente tendo que fechar microfone, abre microfone, quem fala é que vez. E quando a gente estava acostumada com uma roda, todo mundo conversando, com as brincadeiras, com tudo. E pensando já estritamente na alfabetização e no multiletramento, a gente percebeu que esse conceito do multiletramento, para nós, ficou cada vez mais evidente, né? Porque o multiletramento, para quem não sabe, é um conceito da Roxane Roxo, que é da Unicamp, né? Se não me engano, que é uma linguista, né? Que ela fala de entender o texto como num plano um pouco mais amplo, né? Que pode ser multimodal. Então, assim,
a imagem conversa com o texto, que conversa com a música, que conversa com a arte, que conversa enfim, os recursos que a gente tem na internet, por exemplo, de vídeo, de meme, de seja lá o que for. Então, esse conceito ficou muito claro para nós, porque a gente começou a investigar as ferramentas que a gente tinha para se comunicar por meio da tela. E, de início, Bia, vamos contar um pouco também, que a nossa dificuldade foi que a gente quis transpor diretamente o que a gente fazia para a tela. Não sei você, Bia, mas eu botava um papel aqui na parede e escrevia. Depois eu fui perceber que eu podia escrever na tela. Eu não precisava usar esse recurso. Você também sentiu isso, Bia? Sim, eu também. Todo esse processo eu também fiz. Então, eu estava usando papel, aí eles não enxergavam. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu fui começando... Na verdade, eu ainda tirava foto da rotina e projetava. E aí, depois eu fui escrever na própria tela. Fui aprendendo esses recursos. Eu acho que não só nós, as crianças também aprenderam todo mundo junto a mexer nesses recursos, né? E meio que se manter perguntando por que escrever, para quem escrever, e não só o como escrever, né? Então, assim, no início, eu me lembro que a gente ficou muito preocupado até com a saúde mental das crianças, delas estarem presas em casa, cada um preso no seu espaço, e a gente pensou, como a gente faz para as crianças enxergarem lá fora um pouco? Então a gente falou, vamos fazer as crianças olharem pela janela. E vamos inventar que chegou um passarinho, que elas têm que inventar uma história de um passarinho que sai por aí, para onde ele iria, que história esse passarinho contaria. Onde você vai visitar, né? Que lugar que você vai visitar. Exatamente. E aí a gente foi utilizando esses recursos, assim, primeiro a gente criou um Google Sala de Aula, né, para a gente ter essa ferramenta de postar tarefas ou materiais e as crianças poderem postar de volta suas fotos, a foto do seu caderno, ou mesmo poderem escrever diretamente na tela não, né, num arquivo e mandar. E aos poucos a gente foi percebendo isso, né, que dava para compartilhar a correção, por exemplo, fazermos a correção todos juntos, vamos olhar o texto do fulano. Foi um processo sensacional, porque pela primeira vez as crianças começaram a entrar no texto do outro, porque normalmente quando eles compartilham aquilo que eles escreveram, eles estão lendo, agora está na tela, né? Então, eles vão se autocorrigindo também, eles vão retomando, eles vão expondo a leitura dele a escrita dele para um leitor, né? Então, essa escrita sempre está exposta para um leitor, porque é isso que a gente sempre fala, dessa função da escrita, para quem que eu estou escrevendo. Então, agora é para o público, é para a sua turma. Então, sempre eles estão expondo a escrita para alguém. Sim, sim. E teve outras coisas que a gente precisou adaptar, né? Então, por exemplo, a gente tinha a prática de leitura todos os dias, uma leitura compartilhada, que a professora faz uma roda e vai lendo, escolhe um livro em capítulos e vai lendo um pouco a cada dia, né? E a gente pensou, como é que vai ser meio chato, né? Cada um na sua casa, com uma tela na frente, uma professora lendo um livro. Como é que a gente faz para isso ser mais vivo, mais enriquecedor? Porque uma das coisas que a professora faz quando está na roda, presencialmente com as crianças, é ser essa pessoa que vibra com o que está lendo, que traz esse encantamento, que pergunta, que dialoga. Traz esse encantamento pela leitura. Exatamente. Aí o que a gente fez? A gente mandou para casa das crianças um livro, todos com o mesmo livro, que no nosso caso foi o Diário de Pilar. Então a minha turma leu o Diário de Pilar na Grécia e a turma da Bia o Diário de Pilar na África. Mandamos, que tinha a ver com as nossas investigações também, né, Bia? Isso. E aí a gente mandou, cada criança teve então seu livro em casa. Seu livro e seu caderno. A gente mandou um caderno também para elas terem um suporte de escrita manual, né? Um suporte para escrever à mão. E foi uma experiência... Quer contar um pouco, Bia? Bom, como foi essa experiência?
Essa experiência foi bem interessante e o que me encantou mais é esse final desse processo. Então, a gente fez essa leitura, eles ganharam os kits com o livro, livros que têm a ver em relação com as nossas investigações, mas ao final dessa leitura, a gente percebeu o encantamento das crianças de ter esse livro propriamente dito na mão. Então, muitos estavam comprando a coleção inteira da Pilar, eles estavam super interessados. Inclusive, acabou essa leitura, a primeira coisa que eles perguntaram é: qual outro livro que a gente vai ler? Vai chegar em casa? E realmente, ter o livro físico e cada um poder acompanhar a leitura, fazer uma leitura compartilhada, as crianças também podem ler os seus trechinhos, né? Alguns trechos do livro, dá um sentido para isso, né? Então, eles começaram, até as crianças que ainda não liam, começaram a ler. Foi um processo que realmente foi encantador. Eu fiquei, até conversei com você, né? Tinham crianças tão pequenas que já estão lendo, que estão buscando, que estão comprando, que estão indo atrás, perguntando. Pois é, a gente foi encontrando recursos, né, Bia? Porque eu estou me lembrando aqui que uma das práticas que a gente faz presencialmente, por exemplo, é a visita. Desde o ciclo 1, a gente faz visitas regulares, visitas mensais à Biblioteca Viriato Correia, que é a biblioteca do bairro, ali na Vila Mariana, porque um dos princípios da escola é que as Biblioteca crianças... pública ainda, né? Só para... Isso, é uma biblioteca pública. A gente faz questão que as crianças andem a pé pela rua, que elas ocupem o território delas, ocupem o Elas seu exercem bairro, uma função de conheçam cidadão, né? Nesse processo. exatamente, que elas conheçam as ferramentas de cultura que existem no seu bairro, na sua cidade, elas usam transporte público, a gente faz questão disso tudo. E, inclusive, no final do ano passado, no ano retrasado, se não me engano, as crianças fizeram uma avaliação de como tinham sido essas visitas, fizeram uma avaliação, fizeram uma carta para levar, nós levamos uma carta até a Biblioteca Viriato Correia para entregar para a diretora da biblioteca, para dizer, ó, nós crianças da Aqui já é escola o do bairro, momento olha lá, ó, da entrega, o cara. momento da entrega da carta, que elas leram a carta, reivindicaram coisas, criticaram outros, agradeceram pela atenção dos funcionários, foi muito bonito, assim. Mais um uso real da escrita, né, que aconteceu. Mas toda essa riqueza de começar a criar critérios de seleção dos livros que você gosta, começar a entender quais são os gêneros mais propícios para certas leituras ou para outras, tudo isso que a gente estava construindo, o medo que a gente tinha era, e agora, na pandemia, a gente preso cada um na sua casa, sem ter essa riqueza dessa experiência. Como que a gente faz, né? Então, a gente decidiu, assim, criar momentos em que as crianças podem ler diferentes tipos de textos, inclusive, pensando já no multiletramento, assistir vídeos, ler textos, olhar experiências pelo mundo, visitar museus e tal, tudo virtualmente, fazer viagens virtuais, Exato. inclusive, Nós fomos para a África para fazer as investigações, né? Então, acho que a gente podia contar, Bia, da experiência do seminário que a gente teve, que foi muito bonita, né? A gente já fazia seminários na escola e a gente acabou tendo que adaptar, né? Sim, esse foi um processo bem interessante e eu acho que a gente teve alguns ganhos, né? Porque esse seminário já acontecia na escola, então as crianças apresentavam as suas investigações, não necessariamente as mesmas, porque as crianças têm perguntas diferentes. E aí, nesse momento de apresentação, elas retomavam todo o conhecimento dela, era um momento de visibilidade, né? Elas conseguiam perceber tudo que elas aprenderam apresentando. E aí a gente propôs esse seminário no virtual. E foi interessante que as múltiplas linguagens apareceram, né? Então, na escola, eles ficavam mais no apoio dos desenhos e do cartaz. Agora, no virtual, as crianças usaram para apresentar suas investigações, depois a gente explica melhor quais foram essas investigações, mas elas usaram os vídeos, elas fizeram experimentos, maquetes, o relato oral só,
teve outras crianças que montaram slides, PowerPoint, então foi bem interessante essa diversidade de linguagens que apareceu nesse trabalho. Eu acho que vale só lembrar que a gente também teve que aprender a usar essa ferramenta, né, da plataforma que a gente usa para se conectar com as crianças, com salas simultâneas separadas. A gente, então, começou a fazer trabalhos em pequenos grupos, dando um pouco de autonomia para as crianças pesquisarem, né, e lerem e tal. A gente criou ambientes separados para cada dupla ou trio, e eles foram lendo os textos que a gente tinha pré-selecionado, alguns vídeos e tal, foram observando, discutindo, pesquisando, se perguntando, registrando, fazendo né? todo o procedimento científico, né? Exato, todos os procedimentos da metodologia científica, né? E depois tiveram um momento, o grande dia, em que eles tinham que apresentar. Acho que a gente tem umas fotos, né, Bia? Sim, eu posso mostrar. Podia mostrar a do presencial, não sei se tem aí do presencial e do No presencial tem virtual. toda uma preparação do espaço, né? Então as crianças que vão apresentar ficam em cima de um palco que a gente constrói com mobiliário que já é pensado, né? Todo o mobiliário da Escola do Bairro é pensado para que a gente possa fazer diversas coisas com ele, né? Ele é dinâmico, dá para a gente criar desde um barco até um palco. E aí as crianças, não dá para ver muito bem porque a sua imagem está bem na frente, mas a parede está cheia de cartazes, né, das investigações das crianças, e aí tem uma dupla que estava explicando o que tinha investigado naquele período e tal, para as outras crianças. E em seguida, se você quiser mostrar, Bia, pode mudar aí, Bia, a foto. Já tem, aqui já é o seminário virtual, né? Então vocês podem ver que eles usaram diversas maneiras de se apresentar. Eu Com vou passando muitas. aqui, tá? Esse, por exemplo, fez um modelo de massinha para mostrar. Aqui ele estava explicando O eclipse. Não, o as fases da eclipse, Lua. isso. As fases da Lua, a sombra das fases da Fases Lua. da Lua, é verdade. Era todo o tema desse seminário que a gente fez era sobre espaço. Eles estavam investigando sobre espaço, cada dupla teve uma pergunta para pesquisar e responder. Então, aqui era se a Lua diminuía mesmo, se ela mudava de formato, era a pergunta. A Lua muda de formato? E ele foi explicar as fases da Lua, usando um modelo assim. Aqui, Que mais, Bia? aqui eles usaram o desenho para representar como as estrelas surgiram, se eu não me engano. Isso, o nascimento das estrelas. Aqui foi interessante que a criança foi pesquisando no Google algumas imagens que elas achavam que cabiam para a apresentação dela. Então, eles já estavam mega dentro desse sistema da internet. Sim. Criando modelos de novo, experimentos para explicar. Eu acho, só para justificar, né, o uso dessas imagens agora, a gente pensou como um exemplo de multiletramento mesmo, porque para chegar a esse modelo desenhado, ou, enfim, uma maquete, uma simulação, as crianças tiveram que pesquisar muito, e tiveram que registrar aquilo, e elas treinaram entre elas como que elas iam falar, elas fizeram ensaios para no dia se apresentar. Então, se a gente vê no início da nossa live que tinha lá as crianças tentando decifrar o que tem num livro, e agora crianças maiores já produzindo e apresentando com diversas linguagens as suas investigações, acho que a gente pode ter uma ideia dessa continuidade, né, Bia? Sim. E até sobre esse multiletramento, nós mesmos, na hora de propor a fonte de pesquisa para as crianças, a gente não usou só os textos informativos, né? Então, a gente colocou alguns vídeos, a gente foi fazendo uma seleção com diferentes materiais também. E aí eles passaram por toda essa etapa que a Débora falou, né? Ler o texto junto. Então, aquela criança que já é mais apropriada da leitura ia lendo para o outro, aquele que já entende melhor a linguagem do vídeo vai explicando. E aí eles foram pensando em formas de registrar o que entenderam.
Então, teve crianças que copiaram as partes mais importantes, outras que sintetizaram, outras que fizeram desenho para explicar o que entenderam. E aí, depois teve essa parte do ensaio, né? De ensaiar e para apresentar. Aqui estão perguntando como que a gente faz para avaliar essas aprendizagens. Acho que é um bom capítulo esse para a gente entrar. Então, a avaliação ocorre, claro, de forma contínua, né? A gente tem um contato muito próximo e muito real, né, com as crianças. Então, a gente percebe toda essa evolução das crianças na escrita, na leitura, e a gente vai criando instrumentos também de avaliação para registrar esse progresso delas, né? Eu acho que você podia contar um pouquinho disso no ciclo 1, que você fez bastante, né, no ano passado. Eu me lembro que você ia registrando esse progresso das crianças, né, Bia? Sim, eu registrava esses progressos das crianças e, além de registrar esses progressos, eu usava os relatórios, né, que a gente chama de cartinhas, porque esse relatório ele é dirigido para as crianças. Claro, os pais também têm acesso, tem todo o processo da criança, mas a gente acha que é importante trazer isso para eles, né? Dar voz para essas crianças, né? Então, claro. Se a gente estivesse falando com elas, ou até mesmo se passando por elas quando as crianças são bem pequenas, né? Das minhocas. A gente tem as nossas expectativas de aprendizagem em relação à leitura, à escrita, e até mesmo nas outras áreas, como metodologia científica, os procedimentos científicos e tal. A gente tem expectativas de aprendizagem claras, e aí a gente vai registrando toda essa evolução das crianças, antes por meio de um grande portfólio, além dos relatórios que você falou. E das nossas paredes, um portfólio, né? Em folha, papel, um grande livro de cada criança, um grande caderno que vai revelando todo esse progresso das crianças. E agora, nesse sistema síncrono, nós encontramos os Padlets, que são esses, como murais virtuais, blog, né? Vamos dizer. Parece um blog. Eu vejo meio como um mural mesmo, que você vai colando coisas. E a gente está encantada com esse sistema, porque a gente pode descrever muito bem para as crianças o que elas estão aprendendo, o que a gente espera que elas aprendam, e a gente deixa claro para elas em que ponto do processo elas estão. Então, olha aqui esse trabalho que você fez, você atingiu tal e tal expectativa, a gente ainda espera que até o final do ciclo você consiga, por exemplo, escrever textos de tal e tal maneira. Então, é um processo muito... Não tem aquela surpresa do final do ano que chega um boletim e te fala, você teve tanto. Sim. O progresso vai sendo... as crianças vão enxergando, né? Como que elas estão evoluindo. E além de ter o Padlet, que agora está fazendo essa função do portfólio, do relatório, nós temos a autoavaliação. Você não quer contar um pouco como que é essa autoavaliação, como a gente pensa, como a gente estruturou? Estão pedindo para fazer uma live sobre avaliação, hein? É esse o tema? Então querem saber mais sobre a nossa cartinha. A gente pode até trazer exemplos. Quem sabe. Mas assim, então, a autoavaliação, realmente, a gente considera a autoavaliação como parte da avaliação de fato, não é só para as crianças tomarem consciência. Elas tomam consciência e elas atribuem a si mesmas uma nota, ou enfim, um critério, né? Elas atribuem a si mesmas como é que falo isso? Um resultado daquele processo. Né? Então, a gente já vinha usando, interessante isso, porque a gente já vinha usando no ano passado uma forma virtual de registrar essas autoavaliações, né? E era uma forma por Google Forms, né? Por essa ferramenta do Google que você pode fazer enquetes, né? Então, as crianças tinham lá todas as suas expectativas de aprendizagem e tinham
as perguntas relativas a cada expectativa de aprendizagem, Eu acho que é para irem se importante você avaliando. dizer que a gente descreve, né, todo esse processo, porque para as crianças conseguirem se contextualizar, entender o que está acontecendo. Então, é uma descrição de todo o processo deles em cada unidade temática. Exatamente. Então, se você fala para ela, bom, a gente espera que até o final do ano você saiba, não sei, uma regra M antes de P e B, por exemplo, sei lá, estou inventando aqui. Queremos que vocês saibam essa regra. E aí, eu sei essa regra? Eu utilizo essa regra? Como estão meus textos? Aí a criança pode olhar seus próprios textos, olha, eu errei aqui, errei aqui. Acho que ainda não estou muito bem. E pode se atribuir uma nota, né, um valor, né, para aquilo. Mas, enfim, acho que talvez a gente esteja saindo um pouco do nosso assunto. Quanto tempo já passou, Bia? Será que não é hora de chamar a Gisela? Que horas são? 7h55, acho que é a hora de chamar a Gisela. Falo demais, né, Bia? Falando demais. Então, vou me despedir aqui. Tchau, Obrigada. Débora. Obrigada pelo Para quem quiser saber mais, entrem no nosso YouTube da escola, tem mais vídeos sobre todos esses assuntos, tá bom? Gi, eu vou te chamando, tá bom? Não, Peraí, transmitir ao vivo com Gisela. Vamos lá. A gente está conectando agora para fazer um fechamento sobre essa live de alfabetização e multiletramento que a gente conversou até agora. De conectando, vamos ver se agora vai. E eu acho que não está dando certo de novo. Vamos ver. Mais uma tentativa. Bom, eu já vou aproveitar enquanto a Gi está conectando para agradecer esse espaço e dizer que é muito importante esse espaço para nós, né? Porque aqui a gente tem voz dentro dessa escola. Então, nosso trabalho está tendo uma visibilidade, a escola acredita no que a gente faz e, além de tudo, nós temos uma... Eu e a Débora só estamos aqui hoje porque a gente passou por toda essa formação na Escola do Bairro junto com a Gisela. E, Gi, você não está conseguindo entrar? Não. Débora, eu vou te chamar para a gente poder finalizar então juntas, porque a Gi não está conseguindo. A conexão do bairro está fraca. Sim, acontece. Ficou com saudade, Bia? Eu acho que a gente pode fazer esse fechamento então juntas, né? Já que a gente falou sobre esse processo todo da alfabetização e multiletramento, trouxemos um pouco do nosso trabalho tanto no presencial quanto no online. A gente falou que a gente ainda tem 8 minutos, então a gente pode se estender mais um pouquinho. Ai, que ótimo. Então tá bom, vou ficar à vontade aqui então. Sabe o que eu acho? Que a gente podia contar da nossa experiência com o brincar letrado, né? Explicar o que é o brincar letrado. Ah, boa ideia. Porque o brincar letrado é algo que a gente já faz na escola, né? Então, a partir dos livros que a gente lê para as crianças diariamente, nós montamos um ambiente de faz de conta, né? Então, essas crianças, elas vivem essas histórias através das brincadeiras. E aí que vale dizer, Bia, que o faz de conta, a brincadeira, é um dos pilares fundamentais da Escola do Bairro, e que ela acontece, inclusive, no ensino fundamental. Então, o brincar letrado, na verdade,
esse letramento no brincar, as professoras fazem através de muitas leituras para as crianças, enriquecendo esse repertório imaginativo, narrativo, né? Então, com tantas histórias e com o ambiente preparado, como a Bia falou, o brincar das crianças se enriquece muito. Sim. E como a Gisela diz, um laboratório, né, do pensamento infantil é a brincadeira de faz de conta. E aí nós chegamos para esse sistema assíncrono, né? E como trazer esse brincar letrado, que é uma prática que já acontece na escola, para esse sistema online, né? Então, acho que a gente pode contar das nossas experiências na viagem à Grécia e a viagem à África. Pois é. Bia, eu acampei na Grécia. Eu acampei no Monte Olimpo com as crianças. Você acredita? Usando o computador. E eu fiz o mesmo, só que eu parei na savana. Então, a savana africana. Então, as crianças prepararam um ambiente dentro das casas delas, né? Então, montaram barraca, levaram a mochila. Então, a gente chegou no sistema assíncrono, todo mundo pronto com essas mochilas, suas barracas, lanchinho para viagem. E aí Não, e antes disso, a gente fez o passaporte de cada criança. Cada criança preencheu o seu passaporte. E aí a gente passou, quando a gente se encontrou para fazer essa... Ah, não, eu também fiz com eles, sabe o quê? Uma lista do que devia levar na mala ou não. A gente foi ver se a Grécia era fria, se era quente, quanto tempo a gente ia ficar. Que comida pode levar para comer no avião? E depois disso a gente embarcou mesmo. A gente colocou uma imagem, né, Bia? Você encontrou uma imagem de avião, né? Da paisagem de dentro do avião, olhando pela janelinha, e a gente embarcou, e as crianças... A Camila, né, professora auxiliar, colocou lá o Google Tradutor falando, né? Aí ele falava, senhoras e senhores, passageiros, apertem os cintos e tal, estamos indo em direção à Grécia. E aí ela colocou a tradução em grego. Exatamente. Então, muito divertido. Para você também, ele falou em não sei que língua africana? Ele falou em inglês na nossa. Por causa da colonização, né? Porque é uma coisa que a gente foi entrando com o livro da Pilar. O quanto que teve essa colonização e outros países também adentraram esse continente africano. Você vê? E as crianças se perguntam, inclusive, essas coisas, né? Que língua é essa? Como é que as pessoas se entendem nesse lugar e tudo mais. A gente, então, usou o Google Earth, né? Que é aquela plataforma que mostra também, você pode viajar pelo mundo inteiro, o globo. Isso, aí a gente foi até a Grécia, fomos visitar as ruas de Atenas, encontramos as ruínas, e depois a gente foi até o Monte Olimpo e acampamos lá, cada um com a sua barraquinha em casa, e todos deitamos e fomos ler mais um capítulo da Pilar, juntos. Exatamente, e nós fizemos a mesma coisa, só que na África. Vai acabar o nosso tempo, Débora, temos 2 minutos, eu acho que a gente já pode ir se despedindo. Tá até aparecendo uma contagem regressiva aqui. Tá bom. Bom, então, obrigada, né, por estarem aqui, né? Essa live vai ficar salva no YouTube da escola, vai ficar salva no IGTV do Instagram. E obrigada pela oportunidade. Obrigada, equipe da Escola do Bairro. Obrigada, Gi, por proporcionar. Nossa, já estou até gaguejando de nervoso. Esse espaço. E é isso. Tá bom. E se quiserem conhecer a Escola do Bairro, visitem o site, entrar em contato. Liguem para nós. Isso. E venham conhecer melhor o nosso Bom, obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, Bia.